A ferramenta mais precisa de um artesão medieval para moldar metal era feita de madeira. Hoje, um especialista em restauração faria exatamente a mesma coisa. Sem brincadeira. Isso quebra aquela nossa ideia de que mais novo e mais forte é sempre melhor. E essa é só a ponta do iceberg. Vamos ver que outras tecnologias de madeira a engenharia moderna até hoje não conseguiu superar. Uma das ferramentas de madeira que superam o metal até hoje é uma que você provavelmente já viu, talvez até tenha em casa: o malho. Imagine ser um carpinteiro em Paris, lá por 1320. Você não trabalha numa fábrica, sua oficina é pequena e cada cliente é conquistado na base da confiança. Seu trabalho é fazer um móvel de luxo e a etapa final é encaixar uma peça delicada. Um golpe forte demais como um martelo de metal e pronto. A madeira racha, a peça está perdida. E com ela, sua reputação e o dinheiro da semana. Esse era o dilema diário. Como aplicar força sem destruir o acabamento? Como ser preciso sem causar um dano irreparável? A resposta para isso não era um martelo de metal mais leve. Era, na verdade, o oposto. Um malho, com a cabeça inteira feita de madeira maciça como faia ou nogueira. E aqui está a virada, o ponto que muda tudo. O malho de madeira não era uma versão barata ou um improviso por falta de ferro. Pelo contrário, era uma ferramenta de precisão. A madeira, por ser mais macia que o metal, distribui o impacto por uma área maior. Pensa bem, em vez de um ponto de pressão concentrado, você tem uma força mais gentil, que empurra a peça sem esmagá-la. O resultado é que um malho de madeira, pesando entre 300 gramas e 1 quilo, conseguia fazer o trabalho sem deixar marcas, sem rachar a superfície e, de quebra, absorvendo a vibração que iria direto para o pulso do artesão. Menos fadiga, mais controle. Simples assim. Essa escolha teve uma consequência econômica gigante. Ela permitiu que toda uma indústria de móveis finos e entalhes delicados pudesse existir e crescer, pagando salários e formando novos aprendizes. E não era só isso. Em oficinas que também trabalhavam com metal, o malho de madeira tinha outra vantagem, uma que ninguém planejou. Ele não esquentava. Um artesão podia largar o malho perto da forja e pegá-lo de novo sem queimar a mão. Vê que loucura! E o mais impressionante é que essa lógica de 700 anos atrás não ficou no passado. Entre em qualquer oficina de marcenaria de alto padrão hoje, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, e você vai ver marceneiros experientes pegando um malho de madeira para fazer exatamente a mesma coisa. Os ajustes finais em peças visíveis. A estimativa é que mesmo com toda a tecnologia disponível, cerca de 60% dos golpes de ajuste fino em marcenaria tradicional ainda são feitos com malhos de madeira. Um martelo de metal moderno concentraria a força em uma área 4 vezes menor, com um risco muito maior de estragar a peça. A ferramenta medieval não foi superada porque, para essa função específica, ela nunca foi o segundo lugar. Ela sempre foi a melhor opção. Comenta aí, qual ferramenta antiga você acha que ainda é insuperável hoje em dia? E essa lógica de ser a melhor opção se aplica de um jeito ainda mais técnico a outra ferramenta, a plaina de madeira. Imagine um carpinteiro em Bruges, na Bélgica, por volta de 1400. Ele não tem acesso a lixas finas industriais, nada disso. O trabalho dele é entregar um balcão de madeira perfeitamente liso, com encaixes que não mostram a junção. Só que a madeira que ele recebe nunca é uniforme. Uma parte é mais seca, outra tem um veio diferente. Qualquer erro de milímetro, qualquer marquinha na superfície significava prejuízo. Ou ele perdia a peça de madeira, que era cara, ou pior, perdia o cliente. A pressão pela perfeição era enorme. A solução para isso não foi um metal mais avançado ou uma técnica complexa. Pelo contrário, foi a plaina com corpo de madeira maciça. Pensa bem, o corpo inteiro feito de faia ou carvalho e só a lâmina de metal, presa e ajustada com pequenas cunhas, também de madeira. A genialidade está em como a madeira da ferramenta interage com a madeira da peça. A base da plaina, a sola, é levemente elástica. Ela se ajusta microscopicamente à superfície, o que evita aquelas marcas de repetição que uma plaina de metal, rígida, deixaria. Além disso, a madeira não vibra nem esquenta como o metal, o que torna o corte da lâmina muito mais estável e limpo. O resultado era uma superfície polida, quase espelhada, sem precisar de lixas. Simples assim. Mas o detalhe que é surreal é outro. O corpo de madeira funcionava como um pequeno amortecedor acústico.
O artesão experiente não precisava só olhar o trabalho, ele ouvia o corte. Pelo som e pela resistência que sentia na mão, ele sabia se a lâmina estava perfeitamente alinhada ou se precisava de um ajuste mínimo. O som virou um instrumento de controle de qualidade. Esse conhecimento, essa sensibilidade, era passado de mestre para aprendiz, e isso, claro, mantinha o padrão de qualidade lá em cima e protegia as oficinas mais experientes da concorrência. E agora vem a parte mais impressionante. Essa tecnologia não ficou no passado. Até hoje, marceneiros e restauradores de móveis de altíssimo nível preferem as planas com corpo de madeira para o acabamento final. Uma estimativa entre artesãos mostra que até 70% dos especialistas em restauração usam essas planas. O motivo é exatamente o mesmo de 600 anos atrás. O contato madeira com madeira dá uma sensibilidade e um acabamento que o metal simplesmente não consegue replicar. A ferramenta que você vê um especialista usando para restaurar o altar de uma igreja histórica, aqui no Brasil ou na Europa, não é uma máquina moderna. É uma plena de madeira, cuja técnica e resultado continuam idênticos aos da Idade Média. É a linha que separa o trabalho industrial do artesanal. Uma linha desenhada há séculos e que nunca foi apagada. E uma das ferramentas que melhor desenha essa linha é uma que resolve um problema que parece simples, mas que tirava o sono de qualquer artesão medieval. Como segurar uma peça de madeira com firmeza sem estragá-la. Imagine um construtor de cadeiras em Portugal, lá por 1500, trabalhando numa encomenda para uma igreja. Ele precisa colar duas peças finas e delicadas. Para a cola funcionar, ele precisa de pressão, e muita. Mas se usasse um grampo de metal, a força se concentraria num ponto só. Um aperto um pouco mais forte e pronto. A peça afundava, ficava marcada, e o trabalho de dias ia por água abaixo. Pesado isso. O que esses artesãos fizeram foi genial pela simplicidade. Eles criaram mordentes, onde a parte que de fato tocava a peça delicada era de madeira. Eram blocos de madeira dura, muitas vezes com parafusos também de madeira, que distribuíam a pressão por uma área muito maior. Madeira contra madeira não corta as fibras, não arranha o verniz e, por ter mais atrito, segura a peça com menos força bruta. O resultado era uma colagem muito mais forte e um acabamento impecável, sem marcas. Isso foi tão eficiente que acabou criando uma especialização, olha só. Artesãos que só faziam mordentes e ferramentas de aperto customizadas para outras oficinas. A diferença era absurda. Restauradores hoje estimam que usar um mordente de madeira reduz as marcas de aperto em cerca de 80% comparado a um de metal puro. Mas tem um detalhe que quase ninguém associa a isso. A madeira não conduz calor direito. E isso era fundamental, porque evitava que colas aplicadas quentes secassem de forma irregular durante o aperto prolongado. Simples assim. É por isso que, se você entrar numa oficina de restauração de móveis hoje, vai ver a mesma cena da Idade Média. Na hora do aperto final, na colagem mais delicada, eles ainda usam uma proteção de madeira. A tecnologia avançou, mas para essa tarefa específica, a solução de séculos atrás continua sendo a melhor. A força do metal, que parece ser sua maior vantagem, se torna um defeito na hora da precisão. Comenta aí, você já conhecia essa técnica dos artesãos medievais ou foi novidade para você? E essa força bruta do metal não era um problema só na hora da precisão. Ela era um verdadeiro desastre na hora de levantar peso. Vê que loucura! Imagine uma construção de uma catedral gótica no século XIII, com paredes subindo dezenas de metros, ou um estaleiro montando o casco de um navio. O desafio não era só erguer toneladas de pedra e vigas de madeira. O verdadeiro pesadelo, o que tirava o sono dos mestres de obras, era fazer isso sem destruir as cordas. Naquela época, as cordas eram feitas de fibras naturais, como cânhamo e linho. Eram itens caríssimos, muitas vezes importados, e representavam um elo frágil em toda a operação. Se você usasse uma roldana de metal para içar uma carga, a fricção do metal contra a fibra simplesmente comia a corda aos poucos. Cada movimento desgastava, cada dia de trabalho diminuía a vida útil. Uma corda rompida significava trabalho parado,
custo nas alturas e, claro, um risco de acidente fatal. Foi aí que os artesãos medievais criaram uma solução que parece contraintuitiva. Em vez de usar um material mais forte, eles usaram um mais inteligente. Eles desenvolveram sistemas de polias e blocos feitos inteiramente de madeira. As roldanas eram entalhadas em madeira dura e a caixa que as protegia também. Tudo era lubrificado com graxa animal. A sacada genial é que a superfície da madeira, por ser menos abrasiva, agredia muito menos as fibras da corda. O formato arredondado da roldana de madeira distribuía a tensão de um jeito que protegia o cabo. O resultado era impressionante. Historiadores navais estimam que as polias de madeira reduziam o desgaste das cordas em até 50%. Na prática, isso significava que um cabo que duraria 6 meses num estaleiro com roldanas de metal passava a durar um ano inteiro com as de madeira. O custo de reposição caía pela metade, simples assim. E tinha uma vantagem que ninguém imagina: a própria madeira servia como um indicador de manutenção. O padrão de desgaste na superfície mostrava claramente quando era hora de raspar ou lubrificar de novo. Era uma inspeção visual, muito mais intuitiva que no metal. Essa mudança não impactou só o canteiro de obras. Ela criou uma indústria inteira por trás, com rotas comerciais para suprir a madeira certa e oficinas de torneiros especializados. As cidades que dominavam essa técnica passaram a depender menos da importação de fibras, o que alterou até a balança comercial delas. E o mais incrível é que essa tecnologia não morreu. Se você for a um clube náutico que preserva veleiros clássicos ou observar barcos de pesca artesanal no nosso litoral, vai encontrar exatamente isso: blocos de madeira em pleno uso. Eles não estão ali por nostalgia, estão ali porque continuam sendo a melhor ferramenta para aquele trabalho. Protegem as cordas modernas, são mais silenciosos e podem ser consertados localmente, sem precisar de uma metalúrgica. A lógica medieval continua perfeita. A verdadeira engenharia medieval não estava em escolher o material mais duro, mas em entender qual era a peça mais frágil de todo o sistema. E poucas coisas ilustram isso melhor do que o desafio de quebrar a coisa mais dura de todas, a pedra. Para construir as paredes e as abóbadas de uma catedral no século XII, os pedreiros precisavam de blocos de pedra com dimensões exatas, extraídos de uma rocha maciça. O problema é que as ferramentas de metal da época eram limitadas, e qualquer erro de cálculo com um martelo ou cinzel poderia criar microfraturas, desperdiçando o bloco inteiro, ou pior, comprometendo a segurança da estrutura. A solução que eles encontraram foi contraintuitiva, para dizer o mínimo. Em vez de mais força bruta, eles usaram um processo lento e silencioso. Primeiro, os trabalhadores cortavam uma série de pequenas ranhuras na rocha exatamente na linha onde queriam que a fratura acontecesse. Dentro dessas ranhuras, eles martelavam cunhas de madeira seca, geralmente de carvalho, e então vinha o golpe final: água. Eles simplesmente molhavam a madeira. Conforme as cunhas absorviam a água, elas inchavam, expandindo-se com uma força descomunal. Essa expansão gerava uma pressão silenciosa e contínua que podia passar de 5 megapascais. Para ter uma ideia, isso é o equivalente a colocar 50 quilos de peso em cima da sua unha. Agora, imagina essa força agindo por dentro da pedra ao longo de toda uma linha de fenda. Vê que loucura! A rocha simplesmente se partia de forma limpa e controlada, sem o risco de estilhaçar. Essa técnica não só economizava o trabalho de tentar cortar a pedra inteira com cinzéns, como também acelerou a construção das grandes catedrais góticas. Com blocos mais regulares e menos desperdício, os custos caíam e a logística melhorava, já que as peças se encaixavam perfeitamente nas carroças. E o mais incrível é que essa técnica não morreu. Hoje, restauradores e arqueólogos usam exatamente o mesmo princípio para separar blocos de pedra em sítios históricos sem usar ferramentas pesadas que poderiam danificar o contexto. A única diferença é que às vezes eles usam garrafas plásticas para controlar o gotejamento da água. Mas a conexão com o presente vai além.
Aquelas ranhuras que os pedreiros medievais cortavam na rocha, hoje elas funcionam como uma espécie de impressão digital. É sério, arqueólogos conseguem analisar esses cortes para datar os métodos de extração e até rastrear de qual pedreira específica veio cada bloco de uma construção. Cada bloco de uma catedral gótica carrega literalmente a assinatura da ferramenta de madeira que o libertou da montanha. Cada bloco de uma catedral gótica carrega literalmente a assinatura da ferramenta de madeira que o libertou da montanha. Comenta aí, você já tinha ouvido falar dessa técnica incrível de separação de pedras? Você acabou de ver como a ferramenta mais frágil era, na verdade, a mais inteligente. E como a solução para quebrar uma montanha não era a força bruta, mas um pedaço de madeira molhada. Então, da próxima vez que você reclamar que seu aplicativo de última geração travou, lembre-se, o problema raramente é a ferramenta.